Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, ó, toda quarta-feira tem Varejo Cast Convida e hoje a gente tá aqui com a Cici Freeman da Granado. Bora que esse papo tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é oferecido por PayPal. É isso aí, pessoal, mais um Varejo Cast Convida. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mundo que nos deixa mais belos, mais belas, mais cheirosos, mais hidratados. Isso né? aí. E uma marca super bacana, uma marca muito tradicional, mas que soube evoluir com o tempo. Uma marca carioca, querida. E a gente tem hoje uma pessoa querida também, a Cici, que vai falar com a gente um pouquinho sobre esses movimentos, né, que a Granado tá fazendo, tanto em tempos difíceis quanto em tempos não tão difíceis. O que é que uma marca como a Granado tem feito para conquistar o seu espaço, não só aqui no Brasil, mas também, né, fora do Brasil, e levar a nossa brasilidade mundo afora. Obrigado pela tua presença, muito bacana. Imagina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Granado tem uma história fantástica, né, de transformação, de inovação e de manter uma raiz no tradicional muito única nessa história toda. Eu queria que você contasse um pouco dessa jornada. A empresa foi fundada no Rio em 1870 e a gente tem 1870. 170. A gente era fornecedor da família real brasileira, do Império. A gente tem uma garrafa com o brasão da família imperial. É muita história. E o fundador foi um português que chegou ali na Praça 15, tinha uma botica antiga ali, onde hoje é a nossa loja primeira da 1º de março. Ele bateu na porta, começou a trabalhar lá, comprou e mudou o nome para Granado. E aí dali ele importou o irmão dele, que era um químico, que fazia as fórmulas. Eles tinham um sítio em Teresópolis, que é na Serra do Rio, né? E lá eles cultivavam as plantas, as ervas e vendiam em frascos, desde digestivos, sabonetes, o de glicerina, o polvilho antisséptico, que é um talco, né, que atravessa gerações. E por aí foi, a empresa ficou na família por 3 gerações, até que em 1994 o neto do fundador contratou o meu pai, que era banqueiro, para achar um comprador, e meu pai é inglês. E a maioria das pessoas queriam comprar ou só as drogarias ou só a marca do polvilho, por exemplo, mas o Carlos Granado falou, não, eu quero vender tudo. E aí o meu pai um dia viu essa rica história, porque todo mundo que ele perguntava, você conhece Granado, né? Porque sendo estrangeiro, gringo, né, ele não conhecia. E todo mundo contava uma história, claro, meu avô usava. Minha avó usa até hoje. Exatamente. E aí ele falou, Carlos, você venderia pra mim? Sim. E foi daí que ele tirou o chapéu de banqueiro e foi pra empreendedor. 10 anos depois eu fui trabalhar com ele num projeto que era o rebranding. A gente começou com uma loja que era para ser conceito. E hoje cá estamos com quase 100 lojas e muito orgulho dessa história, né? Acho que hoje é um dos nossos pilares, quando a gente cria qualquer coisa, desde um conceito de loja até um produto. E quando a família vendeu, ela vendeu junto com um acervo. Então a gente tem historiadores que digitalizam tudo e a equipe de design, ela usa isso de inspiração para todas as criações. Claro que a gente só não replica, porque tem que dar um ar contemporâneo, porque senão vira velho, não vira tradicional. Me fala um pouquinho, você chegou, essa tua chegada, eu vi que foi assim um marco importante, né? Já falando de rebranding e cuidar, olhar para o futuro. Como é que foi esse teu desafio de chegar numa empresa com tanta história e se preocupar em traduzir o novo sem abandonar o que trouxe a marca até ali, né? A tradição, né? É um desafio. A gente brinca na empresa que, por exemplo, os 10 anos antes da gente começar esse rebranding foi realmente um de investimento em termos de logística, tecnologia. Meu pai conta que o dia que ele chegou, imagina que a gente estava, quando ele comprou em 94, era época de hiperinflação, os pedidos ainda eram via correio, então assim, não tinha fax, no primeiro dia ele trouxe um fax, era outro mundo. Então teve todo esse trabalho de industrialização para que quando a gente fosse crescer ou criar esses produtos, tivesse como fazer, né? E aí o segundo desafio acaba sendo cultural, né? Porque eu acho que uma empresa que é 100% venda de atacado, né, para supermercado, farmácia ou grandes atacadistas, se você produz até o dia 31,
tá dentro do mês, a meta tá batida, mas assim, pra quem é do varejo sabe que é diferente, você precisa ter o produto em estoque desde o dia 1º do mês, né? Perfeito. Porque todo dia ali é importante. Então, assim, culturalmente na empresa, até hoje a gente brinca que é um desafio, porque você tem alguns produtos que vendem milhões de unidades por mês, como o sabonete Odor de Rosas, que é uma outra marca também que a gente tem, que é um clássico. O polvilho, o sabonete líquido bebê e outros que têm valor agregado, que são os perfumes, os kits, e que às vezes quando a gente vê um relatório em unidade pode não parecer muita coisa, quando você multiplica pelo valor que está sendo vendido e a margem, às vezes é bem mais interessante, né? E aí quando você pega nesse desafio de olhar para os novos clientes, né? Então a empresa não envelhecer com um cliente que ela já tem e ela trazer um novo cliente. Porque eu acredito que tem muito esse negócio de passar de pais e mães para filhos e filhas, mas o que você acredita que gerou essa conexão com essa nova geração, ela indo direto e ela buscando? Eu acho que a primeira grande sacada, e essa até tem que dar... Foi uma criação, né, do meu pai, é que foi a linha bebê, que é um produto que falou na época, quando ele criou em 1998, né, essa linha que hoje é um sucesso. Ele focou num nicho, então, por exemplo, a linha bebê, os grandes players acabam focando muito mais em shampoo, sabonete em barra na época, e a gente foi mais para uma coisa que era o nicho, que era o sabonete líquido, e uma das coisas que a marca sempre teve foi credibilidade e confiança. Uma confiança, exatamente. Então, com isso, a gente fez muita parceria com médicos, com pediatras, com maternidades, fraldários, então tudo isso fez com que a mãe, principalmente mãe de primeira viagem, não sabe como dar banho no filho, como cuidar, e o médico vem e fala, esse produto que você vai usar é esse. Questionar, exatamente. Não vou nem questionar o médico. E, então, isso foi uma coisa que eu acho que fez com que essa confiança ficasse maior ainda, e 2, a gente captasse um público mais jovem que é a mãe, né? E com isso, criando uma nova memória afetiva, que não é só a do polvilho, mas sim da mãe, de lembrar daquele momento único que é quando você tem um recém-nascido em casa, né? Então, é muito essa proximidade com o público, e o fato da Granado ser uma marca da família, que atravessa gerações, acaba dando pra gente muita flexibilidade quando a gente cria. Então, a gente pensa desde uma linha pet, uma linha bebê, uma cera de cutícula, mas sempre tentando um nicho onde a gente não vai bater de frente com um player que vai investir mais em mídia ou que vai meio que chutar a gente pra fora da prateleira, né? Realmente a loja, você acha que foi o grande catalisador de criar uma nova imagem do que a Granado para o consumidor? Foi ela que ajudou a criar? Porque se fosse por contar com a gôndola do supermercado da farmácia, vocês não iam conseguir remodelar a marca? Na verdade, o que aconteceu? Também foi um lado de necessidade. A gente, na época, era muito dependente de poucos produtos e poucos grandes clientes, e o que é um perigo, né? Porque se algum dia a Anvisa fala esse produto não pode mais, você perde uma fatia generosa do seu faturamento, ou se um cliente não quer cadastrar um produto ou não quer mais comprar, também vira um problema, né? Parte do projeto, quando eu cheguei, não era só criar lojas, mas sim era pulverizar as vendas, seja em clientes, seja no mix de produtos. Sim. Então, a gente criou o varejo, que era para o cliente ter uma experiência, que era encontrar todos os SKUs, hoje a gente tem quase 850 SKUs, entrar numa imersão naquele universo, de saber quem é Granado, porque a gente via que milhões de pessoas usavam diariamente o polvilho, usavam também o sabonete líquido de glicerina, mas às vezes nem percebiam que era a mesma marca e não sabiam da história da empresa. Então, com a loja você consegue fazer isso. No outro lado, a gente mudou também a estratégia de vendas do comercial, que é aquele vendedor que vai vender para cliente. A gente falou, olha, eu quero também estar no cliente pequeno. Então, nisso a gente diminuiu o pedido mínimo. A gente começou a perceber que esse cliente pequeno, às vezes, é quem está mais aberto a uma coisa diferente, a tentar alguma experiência a ser legal. Parceiro em inovação com vocês, né? Exatamente. Então, com isso, alguns clientes a gente conseguiu fazer vitrines diferentes, ações diferentes. Então, o grande você acaba sendo refém, né? Da margem, do budget promocional, da gôndola que tem que pagar e tudo mais, né? Exatamente, que acaba que inviabiliza, senão o comprador ele não tá tão aberto a cadastrar 10 itens de uma vez só. E aí, para você fazer essa ação com 1, 2 fragrâncias, não é a mesma coisa. E com as lojas, especialmente hoje, a gente tem quase 100 lojas, são 90
93 aqui no Brasil, e ajuda a área comercial. Quando a gente abre uma loja numa cidade, os próprios compradores, os consumidores começam a ter uma outra percepção da marca, né? Onde um ajuda o outro e acabou virando um negócio que hoje é mais ou menos 25% do nosso faturamento, é rentável, então virou um novo negócio e que acaba ajudando o atacado a que antes talvez vendesse, sei lá, 40 SKUs, hoje em dia vende uma média de uns 80. Então, óbvio que vai demanda, ter cliente, né? Porque o consumidor vai falar, cadê o tal que eu vejo na loja também? Eu quero. E o interessante é isso, né? Ela, por exemplo, dobra os SKUs no atacado lá, só que na loja tem 800. Então ainda é 10% da quantidade. Então... E o que vende um não necessariamente é o que vende no outro. Exato. Nas lojas, assim, a gente vende a linha perfumaria, é 25% do faturamento, kits, aí já são mais 20%. A linha de presenteáveis, o que você não encontra em nenhum outro lugar, é muito maior. Mas acaba que a imagem, a pessoa que entra, a história ou o produto do atacado, ela também pode encontrar na loja e sair de lá super feliz com um sabonete na sacola, né? Então a experiência não é a mesma, mas muita gente pergunta, mas por que as lojas são próprias? Ou por que vocês não foram pra franquia? E a gente não quer competir com o nosso cliente do atacado. Muitas vezes a gente diz, talvez para comprar um sabonete em barra vai ser mais barato mesmo comprar no supermercado ou na farmácia. Agora, aquele produto mais difícil de encontrar, a colônia, o shampoo, esse você com certeza vai encontrar na loja. Uma característica forte de presente que você não tem no supermercado com o produto da Granado. Você não vai chegar num parabéns numa sacola. Você fala de farmácia, né? Exatamente. Você não vai, mas a Granado tem a fragrância, tem a parte de casa, que é muito forte de vocês também, né? Na pandemia cresceu muito, que é vela, difusor, spray de ambiente também, que é um lançamento. Agora, no digital, como é que vocês estão nessa área digital hoje? Porque eu vejo que é um produto que talvez tenha uma aceitação mais fácil no caminho digital. Ele é mais simples de você receber em casa. Ele é assim mesmo? Acho que quando o consumidor ele já conhece a fragrância, sim. Quando não, aí acaba que a gente tem o desafio de escrever ou de pessoas fazerem resenhas do produto. Ou a loja como experiência. A loja como experiência, e também o que a gente tem muito agora são kits miniatura e também amostras, né? Que o cliente pode escolher na hora da compra qual que ele quer. E a gente tem um kit miniatura agora de perfume que vem 5. Comprando, você tem um período, se eu não me engano, são 30 dias, que se você voltar na loja no site, você ganha um 20% de desconto no perfume grande, de um dos que tiver naquele kit. Então, são ferramentas para tentar convencer esse consumidor para ele se sentir à vontade de escolher, né? Eu me lembrei de algo que aconteceu recentemente lá em casa, né, que eu tive que perguntar o que houve, né? Porque começou a chegar coisa da Granado lá em casa, e assim, numa quantidade... generosa. Generosa. Eu acho que tem, né, não só lá pra casa tá abastecido, como os presentes até o final do ano tá tudo. E aí Fabiana, que é minha esposa, e Renatinha, que é uma das minhas filhas, disse, não pai, é porque tem uma ação maravilhosa da Granado e tal... E isso foi de noite, sei lá, o horário que elas compraram. Eu falei, tá bom, fala um pouquinho dessa ação, o que é que foi ela, e por que ela foi tão bem sucedida assim, né? Na verdade, ela até recentemente virou case, porque assim, a gente tem aquelas datas principais, né, clássicas do varejo, que as nossas são Natal e Mães. A gente também tem uma Páscoa forte, porque a gente lançou uns ovos, e aí Black Friday e a Semana do Brasil, que foi uma semana nova, que pós-pandemia foi criada pelo varejo, e que pra gente era um sucesso, mas era muito em cima da Black Friday. Então, esse ano a gente resolveu pela primeira vez, que foi a última semana de junho, 1ª de julho, que pra gente é uma semana mais morta, pós-Dia das Mães, pós-Dia dos Namorados, a gente resolveu transferir essa semana para esse período. E aí, com isso, acabou sendo um sucesso, porque a gente conseguiu ter mais quantidade de coisas interessantes que a gente pudesse estar oferecendo com descontos interessantes, mas também a mídia ficou mais barata porque também não tinha tanta concorrência, né? Então, a gente conseguia estar divulgando tanto em canais como YouTube, Instagram, TikTok, por um preço mais interessante. Então, explodiu de vender. E o que é legal é que, com isso, o que acontecia muito no passado é que quando chegava a Black Friday, eram
pouco mais do mesmo. E agora não vai ser o caso, a gente consegue tá segmentando, então na Black Friday teremos outras coisas. Virou um evento proprietário, né? Virou. Isso é bacana, né? Que é uma né? coisa que a gente tá vendo que tá se tornando comum, né, Caio? Muitas marcas, e é muito interessante isso, você fugir da hora que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Exatamente. E aí vocês encontraram ali, só tinham vocês, então... O momento era deles, O momento né, era de falar- vocês, a atenção era toda para vocês, o custo por clique, né, acabou sendo Mais barato. menor, ou seja, o CAC, o custo de aquisição daquele cliente também foi mais barato. E a gente também sempre faz essas ações também em loja. Então, claro que tem uma coisa ou outra que, se tiver uma quantidade pequena, a gente não manda para as lojas, fica só exclusivo do site. Mas a maioria das coisas que a gente, das ações como essa, a gente replica na loja. Acaba também ajudando os dois lados. É muito interessante ver, né, uma marca de 1870 navegar bem entre o físico e o digital, né? É o grande trunfo que vocês têm, né? A gente falava num bastidor aqui, né? Uma coisa que move vocês é o medo, né, de envelhecer a marca. A marca tem que ter esse status de jovialidade com novos consumidores, Sem uma cultura da empresa, sem né? deixar para trás o que a gente tem mais orgulho, que é a nossa história, A né? tradição, né? Que eu costumo brincar com inovação. Eu falo, inovação não é futuro. Inovação é você ter uma cultura dentro da empresa que você acompanha o presente. No momento que o presente acontece. Isso é uma cultura. A empresa está sempre se reciclando. E a gente vê isso nítido em vocês, E né? nesse caso, se o presente for granado, Melhor ainda, né? Tanto que ano passado você estava lembrando antes, a gente fez até uma NFT, que na verdade tava esse buzz de marcas fazendo NFT, e o que a gente acabou fazendo foi, como que faz sentido a Granado ter uma NFT? Então, pra gente foi fazer como se fosse um programa de fidelidade, que oferecesse visita à fábrica, descontos exclusivos, alguns produtos também exclusivos. Então, foi um sucesso. E foi até engraçado que a gente lançou 2, né? Um que era um pouco mais caro, que dava até mais benefício, e foi o que primeiro esgotou. Porque era o que as pessoas queriam, era realmente a experiência da marca. Então, as pessoas que compraram foram aquelas que eram, de fato, apaixonadas, né? Tô olhando aqui que foram 152 NFTs, um para cada ano da existência da marca, é Exatamente. isso? Olha que legal. E isso mostra, né, que a marca pode testar novos caminhos sem perder a sua essência. Não precisa transformar ou ir para outro caminho, outra direção. Ali você pegou um meio, que era o NFT naquele momento, mas trouxe uma experiência vívida dentro da realidade a gente faz de vocês. isso muito também na criação de produto, porque não é só porque certa fragrância ou certo produto é moda que faz sentido ter no portfólio. O que a gente sempre diz tem que ser um produto que... Como que eu consigo adaptar esse conceito para que faça sentido no portfólio? Porque senão é uma coisa que vem para sair. E a gente tem que pensar que, claro, adoraria que todos os produtos fizessem sucesso e ficassem 150 anos ou 120, como o polvilho que tá agora comemorando esse ano, mas 120, tem que pensar... só um polvilho. Só o polvilho. é muita coisa. É muita. O Biso lá deve usar até hoje. Ele tá com 103, ó, quase. Ele começou a usar quando tinha 7 anos. Pô. Toda vez que eu enxergo a Granado, né, eu vejo essa essência de brasilidade muito forte na marca. Acho que são poucas marcas do país que conseguem transmitir isso para fora do próprio país, né, dos limites. Tem uma Havaianas, a história, a própria Farm tem uma história bonita com as estampas, de levar brasilidade. Mas vocês têm todo o ambiente de loja, o produto e os nomes, as nomenclaturas de produtos de vocês, né? Bossa e tudo mais tal, que levam isso lá pra fora, né? E vocês estão com um projeto de expansão internacional grande, né? Tô pegando aqui França, Lisboa, Londres agora, recentemente, né? Conta pra gente um pouco como é que é esse mercado pra vocês e como é que tem sido essa recepção lá fora da marca. A gente começou há mais ou menos uns 8 anos com esse projeto. Foi até uma surpresa, porque a gente recebeu um convite da loja de departamento Bon Marché em Paris. E a gente nem imaginava na época essa possibilidade. Eles estavam fazendo um ano do Brasil, então por isso muita gente pergunta por que vocês começaram via França, né? Acho que a meca do porque perfume da beleza. Porque foram buscar quem era o melhor do Brasil. Você que tá dizendo, não eu. Tranquilo. E aí, logo depois, com isso, a gente viu que tinha um interesse muito grande por Brasil. A gente ficou lá há muitos anos, até que a gente resolveu abrir loja. Então, hoje a gente tem em Paris 3 lojas, como você mencionou. Uma em Lisboa. A gente está numa loja de departamento também na Bélgica. E recentemente abrimos em Londres. Ano passado entramos na Liberty. E o que é muito legal é que
A gente, quando entrou o Bon Marché, eles quiseram o mix todo, era replicar como é no Brasil. Só que o que a gente foi percebendo com o tempo é que o que vende são os produtos que têm essa questão da brasilidade. O estrangeiro, ele olha muito para ver os ingredientes, ele quer saber o diferencial. E a gente Açaí, eu quero isso aqui. Exatamente. e ele quer saber o que faz, e quer saber sobre a história da empresa, sobre o mobiliário, sobre as estampas, quem é o artista. Então, com isso, a gente foi vendo que assim, mais de metade das vendas eram a linha de perfumaria e a linha de presenteáveis. Então, há 2 anos, a gente mudou o mix. Hoje, só o que a gente leva são esses produtos. E a gente cada vez tenta misturar um pouco o que vem de lá em termos olfativos. Então, os best-sellers lá nem sempre são os mesmos daqui. Por exemplo, na linha de perfumaria, tem um perfume lá que bomba de vender, que chama Bohemia, que aqui ele é mais ou menos, sei lá, 3º ou 4º lugar. Aqui já é o Epoch, que foi um produto que viralizou no TikTok, que ganhou prêmio de fragrância. Então, sim, é diferente, mas é porque também o nosso clima aqui é diferente do de lá. Lá você tem as 4 estações. Então, a gente tenta... Quando inverno, são mais robustos, mas aqui é um pouco mais leve, exatamente. Fresco, né? Então, assim, a gente tem uma baunilha no Brasil que chama Tonka, a gente usa nas criações. Passou a também ter mais esse cuidado na hora de criar. Então, acaba que ajuda aqui e também ajuda lá. Então, esse projeto culturalmente, até interessante, a logo, que é farmácias, a gente viu que lá fora... É bacana você ser de 1870, mas ser do Rio de Janeiro acho que tem um apelo maior ainda. Então a gente conta a história, mas ela é diferente aqui do que lá, porque aqui todo mundo conhece as gerações. Lá não. Pra quem tá só escutando a gente, é que no Brasil a gente usa Granado Farmácias, né? Ou 1870 como uma referência. E lá fora, o que a Cici tem feito é a Granado Rio de Janeiro como assinatura embaixo da marca, né? Isso, porque a loja que tem o farmácia, às vezes o estrangeiro entra e... vende Band-Aid? E aí você fala, não... O PH aqui tem uma leitura diferente, né? Exatamente. Estilosa, premium, lá é outra história, lá é real. E isso acaba se aplicando, eu acho que tem sido um exercício, até para... A gente faz... As equipes daqui são as mesmas que trabalham nos projetos de fora. A gente fica só mais na parte comercial, que tem uma equipe exclusiva. Então, quando eles estão criando material, produto, embalagem, ou até às vezes post de Instagram ou site, tem que ter isso em mente, que é diferente. A linguagem que a gente usa no Brasil, que a gente não precisa se apresentar, lá precisa. Então, até curioso, quando nós abrimos a loja de Lisboa, tinha um texto que a gente criou para a fachada que não ficou pronto no começo. Então, assim, nos primeiros dias, não muitos portugueses entravam na loja. Era mais assim, brasileiro, ai, que legal, a Granada. Tem Granada aqui também. E aí, quando a gente pôs o texto dizendo perfumaria tradicional do Brasil, fundada por um português, José Antônio Cochito Granado, os portugueses passaram a entrar, abraçaram a marca. Então é interessante, acho que pra gente tem sido um exercício de entender melhor esse novo público. Como chegando no novo mercado, entendendo como é a melhor forma. Só pra falar uma coisa aqui, que Varejo Cast é cultura. Vamos lá. Certo? Quando você falou que o pH é uma questão de premium, é só dizer que naquela época, quando a marca foi criada, o pH era como se escrevia. Exatamente. Não é questão de premium, não, porque Varejo Cast é cultura. Hoje, temos um compromisso sério. Sério, tá bom. Certo? Valeu essa, valeu puxando a orelha, você tem razão, mas é que a gente usa hoje pra deixar ela mais bonita, pra deixar premiumizada. Não, e pra também dizer que poucas podem dizer que farmácias era com pH, né? Quando foi fundado. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. A gente tem visto em outras entrevistas, em outros bate-papos, e até em case, quando a gente vai visitar e conversar com os executivos das lojas e tudo mais, né? Essa necessidade de você ter uma comunicação muito clara de quem é você, qual é o seu papel no mundo, que você veio fazer, né? É realmente o que você falou, o case de Portugal, né? Quando a gente botou a marca,
era marca, mas quando a gente explica o que tem atrás da marca é outra história, né? É uma outra percepção. É o diferencial da marca, é aquilo que o consumidor ele vai se identificar, né? Eu acho que é o que vai fazer ele virar um apaixonado pela marca. E a gente acredita muito nessa questão do boca a boca, das pessoas usarem o produto e quererem voltar para... E é isso que fideliza, né? Então, a comunicação, ela tem que ser clara, seja no Instagram, na loja, nos treinamentos que a gente dá, senão não faz muito sentido, né? A entrega de vocês é muito boa, né? Porque um produto de perfume, você tem uma resposta rápida do que aquele produto entrega, né? Sim. Então eu vou na tua loja, eu sinto a fragrância e falo, nossa, adorei, vou levar. É uma decisão rápida aqui nessa história ainda, né? Ainda mais eu acho que o que a gente tenta fazer, assim, perfume às vezes é um pouco mais difícil, né? A pessoa fica com medo, com receio. Então, muitas vezes o que a gente faz é, como eu falei, ou ter uma embalagem menor, mas também categorias como sabonete, que se você não gostar, é um investimento mais baixo, né? Então, você dá pra alguém, mas também, se você gostar, você já vai na próxima fazer um upgrade para uma próxima categoria, né? Tem uma coisa que é super importante e que a gente tem visto acontecendo, que são as marcas se preocuparem em fazer ações e mostrarem que a existência delas torna o mundo melhor. Né? Não só vender produto, mas também melhorar o mundo através da sua existência. A gente fala isso em termos de impacto social, em termos de sustentabilidade. Vamos pegar a sustentabilidade, né? O que hoje a Granado faz em termos de sustentabilidade, em termos de ações para ou não poluir ou não danificar o planeta, prejudicar alguma coisa, ou pelo menos diminuir esse impacto? É legal você mencionar isso, porque a gente tem um relatório de sustentabilidade que a gente publica, tá na rede, né, para quem tiver interesse. Já há 3 anos a gente publica, que conta todas as ações que nós fazemos, porque como eu contava do sítio em Teresópolis, assim, a sustentabilidade ela sempre teve na história da Granado, né? A Granado foi dentro dos nossos laboratórios que foi escrita a farmacopeia brasileira. Então, com isso, a gente acaba carregando isso. Então, todos os nossos produtos são biodegradáveis, as nossas bisnagas são feitas com plástico verde, a gente apoia várias instituições, até a nossa fábrica, ela é em Japeri, que é o município mais pobre do Rio. Então, assim, é uma das questões que pra gente é muito importante para estar ajudando ali a comunidade. A gente tem muito orgulho de ser, assim, o maior empregador da região e também o maior, assim, pagador de impostos, né? Porque a gente acaba gerando isso e ajudando a comunidade local. Fora isso, tem muitas outras, como ajudar projetos como o da Arara Azul. Uma infinidade de atividades. A gente tem muito orgulho também no lado mais social de que mais de metade das nossas diretorias e gerências são lideradas por mulheres. Bacana. Na fábrica também tem muita mulher, especialmente nas linhas de kit, né? Que são linhas que a gente precisa ter um trabalho mais manual, cuidadoso, de, né, embrulho. Então, esse relatório é bem interessante. É só fazer um Google relatório sustentabilidade. Vamos fazer assim. Yannis, meu amigo, coloque aí no descritivo deste episódio o relatório, né, o link. Quem quiser, vai lá e dá uma olhada, porque vale a pena. Então a gente vai chegando ao final. Cici, obrigado por ter vindo aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo. A gente gosta muito de dizer que tempo é vida. Você dedicou um pouquinho da tua vida aqui pra gente, pra compartilhar um pouquinho da história dessa empresa tão bacana, com tanta história. E você hoje faz parte, né, também dessa história, ajudando a construir. Construiu, né? Essa história. Ajudando a construir a nova fase da empresa. Então, obrigado. Foi um prazer ter você aqui, viu? Bom, obrigada a vocês pelo convite e que possa servir de inspiração para quem estiver assistindo. Pô, mas com certeza. Não tenha dúvida disso. Foi riquíssimo. E é isso aí, galera. Ó, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast Convida. Toda quarta-feira tem Varejo Cast Convida. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.